sou a Vanessa Dias e esse é o Dias a Dias. Bom, pra mostrar que esse canal não é só de zoeira, começa hoje um novo quadro no canal, com entrevistas com pessoas que me influenciam de alguma forma. A primeira entrevistada é a profissional de Relações Públicas Carolina Terra, pra você entender melhor o que é um RP e o que ele faz. Eu sou formada em Relações Públicas pela Unesp de Bauru. Depois eu fiz extensão aqui na FGV, fiz uma especialização, mestrado e doutorado na USP, sempre nessa área de relações públicas, comunicação organizacional, relações públicas digitais, mídias sociais. E sempre também tive minha carreira, além da minha carreira acadêmica, eu tive minha carreira no mercado. Então fiz estágios em Bauru durante a faculdade, em alguns locais. Depois eu fui trainee de comunicação corporativa na Vivo, depois me tornei analista de comunicação lá, fiquei lá por quase 6 anos. Aí assumi a área de comunicação do Mercado Livre, do site de comércio eletrônico. De lá eu fui ser diretora de mídias sociais da Agência Ideal. Depois eu abri minha consultoria junto com uma grande amiga, uma consultoria de mídias sociais, digitais. Depois fui convidada para assumir a gerência de mídias sociais da Nestlé. E agora eu tô de volta na minha consultoria e também dando aulas e cursos e consultorias nessa área. Bom, o RP ele faz muita coisa, né? Ele é responsável em tese, né, pelo gerenciamento dos relacionamentos entre uma organização e seus públicos. Então isso inclui público interno, os públicos externos todos, então comunidade, sindicato, cliente, imprensa, governo, grupos de pressão. Aí se a gente estiver falando aí do ambiente digital, né, toda a gestão das mídias sociais de uma organização, os relacionamentos que ocorrem nesse universo. Então a área de RP é muito ampla. Além disso, o profissional de RP ele pode atuar em empresas, em agências, em consultorias, por conta própria, em setor público, terceiro setor. Então é uma área muito plural, muito diversa e com muito campo de atuação. Eu sempre gostei muito da área de humanas, né, enquanto eu estava cursando ensino fundamental, médio e tudo mais, e eu sempre gostei muito de comunicação. Então a única dúvida que eu tive era se eu ia fazer publicidade, jornalismo ou relações públicas, e quando eu li mais a respeito da atividade, da profissão de relações públicas, eu me encantei. E por ser essa área tão diversa, tão plural e com tantas possibilidades, acho que isso me chamou muito a atenção. Olha, acho que eu tive além de ter um pouco de sorte, acho que eu me dediquei bastante durante a faculdade, né? Aproveitei bastante. E eu acho que logo que eu vim para São Paulo, que eu estudei no interior, em Bauru, eu acho que eu já tive um encaminhamento, assim. E me dei bem, porque eu comecei como trainee. Então eu tive um embasamento de treinamentos e tal, muito amplo, muito grande. Então acho que isso me ajudou para o restante da minha carreira. Fora isso, eu nunca parei de estudar, né? Sempre trabalhando, estudando, sempre investindo em qualificação, cursando línguas, vendo outros cursos que complementavam minha formação, frequentando palestra, evento, congresso. Então acho que esse tipo de coisa me ajudou muito a estar onde eu estou hoje. Bom, a minha atuação nessas empresas sempre foi na área de comunicação organizacional e relações públicas. Então, por exemplo, na Fiat, eu era responsável pelo relacionamento entre aquele escritório da Fiat em Bauru e as concessionárias, né? Então, ajudava na comunicação nesse sentido. Eu também fiz um estágio na Associação Hospitalar de Bauru, que era responsável por 3 hospitais. E lá eu era responsável pela comunicação interna. Depois, na Vivo, eu trabalhei em eventos, trabalhei em comunicação interna, trabalhei com a intranet, com jornal mural, com jornal interno, trabalhei um pouquinho também em parceria com marketing, fui responsável pelo lançamento da marca Vivo no Brasil, porque antes se chamava Telesp Celular, então atuei lá também, então atuei um pouco com branding, então eu tive uma experiência bem legal lá. Depois da Vivo, eu fui pro Mercado Livre. No Mercado Livre eu fazia um pouco de tudo. Mas, sobretudo, eu era responsável pela comunicação interna e pelo relacionamento do Mercado Livre com a imprensa. Aí, ali também eu desenvolvi relacionamento com blogueiros, fiz um pouco de comunicação digital, responsabilidade social. Então, foi uma escola para mim. E na Agência Ideal, eu era responsável por
além de gerir a equipe, né, de mídias sociais, que eu tinha mais ou menos umas 23 pessoas abaixo de mim, eu ainda ajudava no desenho das estratégias de relacionamento, de presença, de visibilidade das marcas que eu atendia, né, que estavam sob nossa responsabilidade, no ambiente digital. E hoje eu sou consultora, né? Atendo algumas agências, algumas empresas, dou cursos, etc. E também sou professora. E ser professora é muito gratificante, além de ser uma profissão que te exige estudar e se atualizar o tempo todo. Porque você está lidando com educação, que é algo muito dinâmico. Então isso também me obriga a estar sempre atualizada. Bom, como eu falei, eu sempre gostei muito de humanas, de escrever, e eu gosto dessa questão de descrever processos, de descrever cases, de falar, refletir sobre assuntos. Então foi natural eu ter me tornado blogueira, além de eu gostar muito da área digital. Então foi um casamento entre gostar de escrever, né, defender o blog como uma ferramenta de comunicação e usá-lo a meu favor mesmo. Eu gosto demais da Vera Jangrande, que já é falecida, mas ela foi uma das profissionais que mais me inspirou durante a minha trajetória. Eu tenho um respeito, uma admiração imensas pela professora Margarida Kunsch também, que é além de ser um papa na nossa área, é uma referência, é uma pessoa que produz muito e defende muito a nossa área, né? Gosto muito da Sidneia Gomes Freitas, que foi minha orientadora no mestrado. Eu gosto também de profissionais do mercado como a Elisa Prado, que hoje acho que ela é vice-presidente de comunicação da Tetra Pak. Enfim, tem um monte aí de outros profissionais também. Gosto do Flávio Schmidt, né, que foi presidente do Conferp. Olha, eu acho que nós estamos num momento muito bom para as relações públicas. E acho também que nós estamos conseguindo uma valorização dia a dia, né? Então, acho que o fato da gente ter feito 100 anos fez com que a gente aparecesse um pouco mais na mídia também. O fato das empresas terem necessidade de transparência e de relacionamento fez com que as empresas também vissem no profissional de RP alguém para ajudar nesse sentido. A presença no digital também ajuda a nossa atividade, sustentabilidade. Tem uma série de temáticas que fazem com que a RP esteja elevado aí a uma categoria de profissão importante, de profissão que tem futuro, né? Se ela é valorizada, eu acho que poderia até ser mais, mas eu acho que também a gente, profissional de RP, tem que fazer esse papel, né? De trabalhar para a valorização da profissão. Bom, o bom gerenciamento das mídias digitais para uma organização hoje ele é fundamental, porque quer queira ou não, ela já está presente no ambiente digital. Então ela precisa ter uma presença planejada, programada, né? Então acho que nesse sentido é essencial que ela veja aí a relevância de estar nas redes. Que diferença esse controle e planejamento faz uma organização? Se você não tiver presente de forma planejada, você corre o risco de cometer uma série de erros e detonar a tua imagem, tua reputação. Então é preciso que você, de fato, se planeje para isso. Eu acho que tem que ter um amplo conhecimento da atividade em si, cultura geral, tem que ter um conhecimento da língua, da nossa própria língua, além de outros idiomas, né, que são super necessários para a gente poder se relacionar. Tem que ter jogo de cintura, tem que ter flexibilidade, tem que ter uma capacidade de análise, tem que ter uma capacidade de desenhar cenários para a organização, tem que saber avaliar as próprias ações. Então é uma profissão que exige um certo perfil. Eu acho que eu já até falei disso, né, nas outras questões. Eu acho absolutamente essencial se atualizar o tempo todo, se cercar de cursos que nos ajudem, que nos abasteçam. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com RP dentro de uma indústria automobilística, é interessante também que eu conheça um pouco mais a indústria automobilística. Então, por que não fazer cursos nesse sentido? Se eu for trabalhar na indústria alimentícia, como eu trabalhei, eu tenho que conhecer um pouco dessa indústria, do varejo e tudo mais. Então, eu acho que cursar cursos, né, assim, tá o tempo todo pensando em se qualificar, em complementar a formação, é essencial. Mas não é isso só profissional de RP, não. Acho que para todos
os profissionais de hoje, né? A atualização é fundamental. Você pode trabalhar com comunicação interna, comunicação, relacionamento com a imprensa, relacionamento com formadores de opinião, VIPs, relacionamento com o governo, relacionamento com o público interno, gerenciamento de mídias sociais, sustentabilidade, lobby, né? Então a gente pode trabalhar em agência, consultoria, empresa, terceiro setor, empresa pública. Então acho que tem um campo imenso, gigantesco aí. Pequenas empresas também, que a gente fala muito pouco disso no Brasil. Eu acho que confiar, né, na nossa atividade, não se fazer de coitado, de primo pobre, porque o jornalismo é melhor, porque a publicidade é melhor, de jeito nenhum, né? A gente tem que se valorizar também. Acho que a gente tem que cavar oportunidades muitas vezes, mostrar a necessidade do trabalho. Eu acho que esse também é um papel nosso. E a dica que eu dou é: sejam apaixonados pelo que vocês fazem, porque tudo que a gente faz com paixão, com amor, tende a dar certo e tende a ser bem sucedido, né? Então amem o que fazem, assim, busca dentro da área de RP aquilo que você ama e tenta trabalhar com aquilo. Bom, em termos de futuro profissional, eu penso em fazer um pós-doutorado. Quero escrever mais, né? Então, mais livros, mais artigos, participar de mais congressos, essas coisas. Hoje eu me considero uma profissional bastante realizada, feliz. E também vou buscar atualização para o resto da vida. Acho que é necessário, fundamental, imprescindível. E eu tenho essa sede de conhecimento. E quero trabalhar também com bastante pesquisa na nossa área, assim, desenvolver, refletir a respeito da nossa área. Bom, acho que é isso. Espero ter ajudado, espero que vocês gostem. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.